Olá, amigos. Vamos falar agora de luz e sombra utilizando Krita. Luz e sombra na pintura tem um contexto bem interessante. Vamos lá. Qual é o segredo da pintura realista? Bom, gente, para a pintura realista nós precisamos de ter domínio sobre determinados itens. Por exemplo, luz e sombra. Luz e sombra é a espinha dorsal do curso de pintura. Qualquer curso de pintura que se preze vai dar uma atenção forte para luz e sombra. O domínio de luz e sombra ajuda na questão do volume, mas a luz e sombra sozinha não, por si só não faz isso. Vou dar um exemplo. Tínhamos o desenho antigo do He-Man, temos o das Meninas Superpoderosas, temos as revistas em quadrinhos, aonde tem aquela imagem chapada, né, a cor chapada, sem contraste, onde a sombra é bem descarada. Por exemplo, os animes. Boa parte dos animes você não vê volume, você não vê o personagem 3D. Você vê o personagem 2D bem chapado mesmo, mas ainda assim você tem a ideia de luz e sombra, porque ele ilumina uma parte e sombreia a outra. Mas é uma imagem 2D, ela não é volumosa. Para conseguirmos um efeito de volume, para dar forma, para dar forma, por exemplo, à imagem, à figura, nós precisamos fazer contraste, que é a transição suave entre cores da mesma cor ou cores diferentes, depende de cada caso. Então, não basta apenas luz e sombra, também tem que ter um entendimento e a percepção do uso correto de contraste para atingir o objetivo final. A soma dos dois vai te dar forma. A forma é quando você tem a sensação de que o objeto é 3D, ele ressalta, né? E nesse ponto nós vemos que, por exemplo, qual é a diferença de uma imagem 3D para uma imagem 2D? Na 2D você tem contorno preto, linha preta, você pega uma caneta preta e o pincel preto e começa a riscar linhas e depois só pinta. Na arte realista não existe essa linha preta, não existe. O que nós temos é contraste, né, entre cores diferentes ou da mesma cor, e o uso correto de luz e sombra, que na prática é o uso correto da iluminação. Você usa a iluminação correta para dizer onde é mais claro e onde é mais escuro, e usa o contraste para fazer justamente essa transição suave que contribui para o surgimento do volume. Temos a textura. A textura aqui ela é vital nesse momento. Por exemplo, com a textura é quando nós damos uma coisa chamada contexto. Eu posso fazer, por exemplo, uma linha no horizonte reta, e essa linha pode, na verdade, ser o horizonte de um chão, do deserto, ou do oceano, com a água calma, parada. É uma linha reta, né, sem ondulação nenhuma. Então, o horizonte no deserto ou no oceano, eu não sei. Eu vou ter que aplicar a textura do chão ou da água. Então a textura ela ajuda a contextualizar, mas o que dá forma, volume, ressalta o item 3D é luz e sombra e contraste. Esses dois itens contribuem na forma volumosa do objeto. Escala tonal. A escala tonal, gente, é basicamente você sair de uma cor, por exemplo, aqui o branco, e passa pelos tons mais cinzas e termina no preto. E temos a volta, que é do preto para o branco. Por que temos a volta? Não poderia ter só um? Não, porque é o seguinte: da área mais clara, da área mais clara para mais escura, nós temos o relevo que vai para a cavidade. Então você está no topo de uma montanha, o topo da montanha é a parte mais clara. A parte mais baixa da montanha é escura. Então do claro para o escuro nós temos cavidade. E relevo? Relevo é quando você sai da parte mais escura para mais clara. Por exemplo, se eu estou num buraco e começo a subir, conforme eu vou subindo, a parte de cima vai ficando mais clara. Então essa é a regra. Você quer fazer um volume olhando de baixo para cima, é do escuro para o claro, e o inverso, né, do claro para o escuro, se você for fazer do relevo para a cavidade. Um exemplo, gente, de transição suave, por exemplo, ali nós temos do lado direito, nós temos a figura base. No caso ali da figura base, nós temos um rosto pintado, né?
dando um detalhe do que está mais longe, do que está mais perto. Reparem que ali não tem uma questão de uma imagem boleada. Tem o conteúdo que está mais longe e tem o conteúdo que está mais perto. E aí eu gostaria de fazer uma transição suave. E aí eu vou mostrar 3 tentativas que eu fiz quando eu estava aprendendo. Na verdade, onde eu estou aprendendo. Eu não sou um grande pintor, na verdade eu sou um programador. Meu foco é a área computacional. Eu gosto do que tange a computação, e a pintura digital me chamou a atenção por isso, por ela ser de certa forma do meio computacional e ser divertida. De fato é um conteúdo muito rico. E aí nesse ponto foi uma das minhas primeiras tentativas. Eu acho que em 2 meses, 3, acho que lá pelos meus 3 a 4 meses eu peguei e fiz essa arte. E comecei a testar, testei vários pincéis, inclusive no próprio Krita. Eu estava querendo entender como funciona os pincéis de misturar, né, e de empurrar tinta, coisa que eu aprendi e explico na aula anterior, né, no módulo anterior. Reparem que a tentativa 3 foi a tentativa que mais deu certo. O porquê deu certo? Porque foi o contraste entre uma cor e outra ficou mais suave. Diferente da tentativa 1 e 2, que está brusco, né? Não existe praticamente a transição. Ali, em alguns, está muito grotesca a mudança do claro para o escuro. Mas na tentativa 3, não. Vou mostrar para vocês artes que eu fiz em 4 meses de estudo. Mas 4 meses de estudo eu estudei forma e textura? Não, foram 20% mais ou menos vinculado a forma e textura. 80% do meu estudo foi vinculado a luz e sombra e contraste. E é praticamente o foco do meu estudo até hoje, muito bruto, é luz e sombra e contraste. Agora está começando a mudar, né? Porque já estou chegando num certo nível de saturação, então eu vou ter que avançar para outros passos. Tanto é que a minha line art não é boa, né? Mas na pintura eu já consigo gerar formas como eu mais ou menos bem entendo. Só falta a experiência que só adquire com a prática. E esse é o interessante da pintura. Você estuda o conceito e consegue gerar resultados, desde que você estude conceito. Eu não estudei conceito para mangá, não cheguei para cartoon, né? Não peguei nenhuma imagem estilizada do tipo. Eu foco meu estudo em pintura realista. Mesmo que eu não venha fazer uma pintura realista, mas eu quero ter o conhecimento. Então, os 4, 6 meses de estudo intensivos, e não foi 1 ou 2 horas por dia, não, foram coisas de 3, 4, chegando a 5 horas por dia, né? Finais de semana até mais, eu consegui chegar nos resultados que eu vou mostrar para vocês, dentro dos 4 meses que se formaram. Um detalhe, eu passei mais tempo estudando conceito que praticando. Vou dar um exemplo. Todo dia eu assistia a videoaulas e aulas e comentários, e até em vídeos em inglês e outros idiomas, alemão, russo. Eu só queria ver como eles faziam visualmente, e os que eu entendia, escutava, estava ótimo. Para aumentar, e via os conceitos, baixei livros, comecei a ler, enriqueci, e acho que 80% do meu estudo em 4 meses foi conceitual, sem nem pegar na caneta ou na mesa digitalizadora, tá? Ou no papel. E os outros 20% foram práticos. Poxa, mas ainda assim, caramba, então não, tu vai me mostrar um negócio horrendo. E aí é que vocês se enganam, o trabalho. A última pintura que eu fiz foi esses olhos. A imagem de tamanho é menor do que essa, mas eu estiquei bem, né, para que vocês pudessem dar uma olhada. Este é meu último trabalho, é a minha última pintura. Os olhos eu poderia melhorar? Poderia, o centro deles. Mas tá aí, 4 meses de trabalho. E, inclusive, eu estou usando aquilo que eu falei para vocês de outras cores, que nós não refletimos apenas uma cor. Apesar de achar que a gente só reflete o laranja da pele, nós refletimos verde, refletimos um vermelho e outras cores. E esses olhos aí mostram que a nossa percepção de real, de beleza, está mais vinculado a isso do que outra coisa. Isso aqui foi uma outra arte que eu fiz, né? Eu estou apresentando algumas artes para que vocês tenham uma noção do que pode ser alcançado em luz e sombra, que sirva de estímulo para o trabalho de vocês, tá? Então não está em ordem cronológica, está misturado, mas isso aqui foi outra arte que eu fiz, foi uma folha com gotas de água, e eu vou falar sobre efeito vitro em uma aula posterior, né? Aqui eu estava testando, aí foi meu começo de luz e sombra, eu ainda estava aprendendo a fazer volume, mas eu já tinha entendido a percepção básica sobre isso já nesse período. Aí eu já fui alguns meses depois, acho que eu já estava com 3 meses mais ou menos.
né? E quase por meu quarto mês eu cheguei e fiz esse rosto. Onde eu estava treinando, o meu foco na verdade era a pele, tá? Não era o olho. O olho ali não foi. Eu só fiz um olho qualquer para ter algum resultado, mas eu queria um rosto e uma boca que realmente ficasse interessante. Aqui, gente, eu fiz essa imagem em tom de cinza 100% com airbrush. Cada canto dessa imagem eu fiz apenas usando o pincel airbrush. Ele é perfeito para trabalhar com transição, tá? Aqui eu colori, utilizando os filtros, que eu vou mostrar para vocês na frente também, que são os misturadores, os blends do Krita. Notem ali a água saindo do caldeirão, o ressalte dela. Eu fiz proposital para que ela ficasse mais 3D do que o resto da imagem. Aqui é a imagem de 3 macaquinhos. Eu peguei uma imagem, né, uma line art pronta na internet, só dos contornos. E o que é que eu fiz? O meu desafio aí era ressaltar, era tornar 3D a face dos macacos. É fazer com que a face deles se tornasse 3D. E eu espero ter pelo menos chegado perto disso com a face do macaco macho, da fêmea, né, e do filhote ali do lado. E olhem como é o contexto. Como é que eu sei que o maior é o macho e o que está na esquerda é a fêmea? Poderia ser o contrário. Mas é contexto, né? Aí eu aplico todo um contexto que nós temos de forma instintiva. Aqui foi uma das primeiras artes que eu fiz também lá 2 a 3 meses, né? Eu estava fazendo teste sobre luz e sombra. Ali tem uma bola que está flutuando sobre a moça que está logo atrás. O rosto dela que eu queria ressaltar, né? Foi proposital, eu queria destacar o rosto para que ele ficasse como se fosse um efeito de cera, alguma coisa assim que se destacasse, né? Como se eu pegasse um desenho animado, recortasse e botasse a cara a um boneco feito de algum outro material. A sombra, né, que ajudou a dar contexto. A sombra ali, na verdade, ajudou bem a dar contexto, apesar de que eu poderia ter derrubado mais ela. A sombra ainda ficou muito inclinada. Aqui um tom de cinza, a roupa do Batman e Superman. Aqui, gente, meu estudo sobre tecido que eu vou ensinar para vocês depois, né? É aula exclusiva só sobre tecido. Reparem na capa do Batman, né? Reparem na roupa do Superman, né? E também na forma como foi feita a musculatura. Aqui a mesma arte, só que agora com aplicação de cor, né, por cima. Usei também os filtros para jogar em cima dos tons de cinza, que é outro detalhe. Inclusive o rapaz lá do Palavra Nerd, ele usa o que ele chama técnica do dragão. Se você olhar a técnica do dragão dele, é a mesma técnica de que se trabalhar com tons de cinza e jogar uma cor por cima. É praticamente a mesma coisa, pelo menos dentro do que eu percebi, né? E eu não vi algo que me desse a entender diferente. E reparem a capa, a roupa. O trabalho de tecido é algo bem interessante. Aqui é um caso mais sutil de luz e sombra que eu usei para fazer uma casinha, né? Fazer um ambiente, fazer um negócio mais cute, né? Um negócio mais fofo, né? Assim que dizem. Então pronto. Isso aqui foi um dos primeiros exemplos que eu fiz, acho que no primeiro mês de pintura. Eu queria fazer algo que no início eu pensava fazer uma gema, né, de ovo, alguma coisa que esteja sobre uma superfície, pesando ao ponto dela amassar, algo do tipo. Pronto, gente. E aí também no caderno, meus primeiros exemplos. Sabe quando você está no seu primeiro mês aprendendo luz e sombra, pintura? Meu foco era, a minha obsessão era fazer com que a arte ficasse 3D. Como é que eu faço para dar efeito de profundidade e relevo? E eu entendi no primeiro mês como é que eu faria isso, mas por causa dos conceitos que eu comecei a escrever. Mesmo que a minha arte não ficasse, pô, tá bonitão, tá legal e tal, mas não queria saber se tá bonito, eu só queria que tivesse o efeito desejado. Ali o que eu falei antes de relevo e cavidade, isso eu percebi no meu primeiro mês de estudo, né? Quando eu percebi isso, na verdade, eu tirei um grilhão que me prendia e eu consegui evoluir na hora de fazer a minha arte, minha pintura, né? Aqui alguns exemplos. Ali eu estava até estudando o cabelo também. Essa arte aqui foi feita pela minha filha quando eu ensinei para ela. Isso foi em 2 dias. Um eu expliquei para ela os conceitos e no outro eu só dei uma revisada e disse para ela fazer a arte. E ela conseguiu fazer isso aqui para mim. Coisa que eu mesmo não fiquei surpreso, né?
E vetorial, antes de eu ter minha mesa digitalizadora, eu consegui fazer essa arte vetorial que vocês estão vendo aí. Um detalhe sobre o anterior, reparem que o copo parece... Por que o copo parece ser 3D? Porque ele ressalta, porque ele se destaca, por causa do contexto, primeiro, e do contraste. Primeiro, o contraste denota que ele está tendo uma transição do claro para o escuro, e o contraste está ajudando a dar forma. E aí a mesa embaixo está indicando que ele está acima de alguma coisa. A mesa não, na verdade é tinta vermelha, né? Eu pintei de vermelho. Joguei a parte mais clara à direita e a parte mais escura à esquerda. Então, além do contexto, eu tenho o contraste. E o resto, e o contexto está sendo tanto com a luz e sombra, quanto a cor dos outros objetos, que indicam se ele está em cima ou acima, né? Que tem diferença. Você pode estar flutuando acima de um prédio e estar em cima de um cavalo. Isso aqui eu usei a ferramenta chamada Inkscape para esses trabalhos iniciais. Eu acho que o Inkscape eu comecei a usar a partir do segundo mês de estudo, porque eu não tinha, né, caneta digital e usar mouse era complicado. Então com vetorial foi muito mais fácil de fazer esses estudos. Mais trabalhoso, mas eu aprendi bastante e consegui aplicar. Tá? Esse aqui acho que foi um dos meus primeiros com vetorial, primeirão mesmo. Tanto é que vocês notam que não tem gradiente, mas eu estava testando aí na verdade o brilho, o efeito do branco sobre uma cor mais neutra, mediana. Quando falamos de luz, temos que primeiro ter a ideia de que precisamos de um plano, seja uma pele, um tecido, de qualquer tipo de tecido, madeira, não importa. Vamos ter um plano em um formato. Junto a esse formato, vamos ter uma fonte de luz. Para quem já trabalhou com 3D, por exemplo, o Blender, sabe que nós temos como controlar a iluminação ambiente. No 2D, no caso da pintura, né, ou até do desenho, temos que definir mentalmente aonde vai ser a fonte de luz, a cor que essa luz emana. Por exemplo, o sol, ele emana todas as cores, né? Ele traz para a gente todas as cores. Porém, eu posso ter uma fonte de luz que só mande o vermelho, só mande espectros do verde, ou mande N cores, tipo vermelho, verde e azul. E dessas três cores pode ter variações. Então temos que ter em mente que tipo de luz está chegando no objeto para ter ideia de que tipo de luz vai ser refletida pelo objeto. Outro ponto, a luz ela é como se fosse um raio enviado, né? Tenta imaginar linhas que vão passando pelo objeto. As que tocam no objeto, colidem com ele, são refletidas de volta para os nossos olhos. O resto passa direto até encontrar outro objeto sólido, por exemplo, o chão. A luz ela vai em formato de onda. Tá? Aqui eu posso brincar que eu deixo para os estudos de física a questão de como a luz se propaga e tal. Mas pense na luz, por exemplo, como ondas que vão sendo emanadas. E essas ondas podem bater em um objeto sólido e terem essas ondas refletidas. Então, se você vê uma planta e ela é verde, é porque ela está refletindo o verde. Por exemplo, nesse caso, o cubo, na parte de cima, está refletindo o amarelo. Mas notem, a parte mais próxima da luz está refletindo um amarelo mais claro. A parte que está mais distante da luz vai refletir um amarelo bem mais escuro. Por que isso? Porque a luz, como eu falei, pensei numa onda, existem locais daquele objeto que ele vai chegar primeiro. É inevitável. É inevitável que existem locais do objeto que ele chegue primeiro. Então, a parte que está mais clara é porque ela está mais próxima da luz. A parte mais escura é a parte que está mais distante. Não importa... Há regras a esta exceção. Ocorre, por exemplo, dependendo do material. Vamos dizer, tem uma parte que é feita de vidro ou um determinado tipo de metal e eles refletem mais que a outra ponta. Por exemplo, madeira e vidro. O vidro está mais longe, mas o vidro reflete melhor. Então você pode ter essa sensação de que a parte mais clara, né, mais luminosa, é o vidro. Poxa, então como é que eu vou saber diferenciar? Aí vamos entrar nesse contexto daqui a pouco. Reparem aí nesse pseudo cubo, né, que ali eu botei uma parte escura para indicar que é onde não está recebendo uma boa iluminação e uma parte mais clara,
que é onde a iluminação está conseguindo chegar um pouco mais fraco. Na outra ponta eu estou fazendo um desenho em preto, por quê? Porque ali não tem luz, a luz simplesmente não bateu. Passou direto a luz. Então vai ser escura aquela área. Entendam, por que é escura? Porque não está refletindo nenhuma luz para os nossos olhos. Se não reflete luz, então vai ser escuro. Agora vai depender da força da luz, por exemplo, é o sol, é uma lâmpada, é uma lanterna, é uma vela. Se for uma vela, por exemplo, num ambiente escuro, essa parte de trás do cubo vai estar toda preta. Ela vai, inclusive, projetar uma sombra bem preta, bem destacada, porque os nossos olhos não vão conseguir identificar o solo. Poxa, professor, mas por que? O solo tudo bem, a sombra projetada ali, né? Ela é preta, eu entendo. Mas por que a parte de trás do cubo não está preta também, já que não reflete a luz? Porque na verdade a luz ela reflete. Quando a luz que bate no solo é devolvida tanto para os nossos, para todas as direções, inclusive para os nossos olhos. Então essa luz que é devolvida, ela vai bater de volta no cubo, justamente na parte de trás, deixando ele um pouco mais claro. Reparem, a luz, ela está vindo ali. Eu vou dar notas ali para luminosidade. 10, 9, 8, na verdade deveria ser o contrário, perdão gente, na hora eu não me atentei. Ali onde está 10, na verdade deveria estar o 8. Por quê? Porque aonde a luz está mais forte, incidindo com mais força, né, ela tem que estar com valor 10. E aí vai caindo, porque ela vai perdendo a força. Ali embaixo, por exemplo, ó, reparem. No 6, considera logo que onde está o 6 é onde está tendo o brilho mais forte do laranja. Pronto. E no resto está enfraquecendo por alguma razão. Então o 6 é onde está o brilho com maior potência. E aí o 5, 4 já é a menor potência e assim por diante. Poxa, então eu posso entender que este cubo está inclinado e essa face dele, essa lateral, não está inteira recebendo luz igualmente da lâmpada, por exemplo, da vela. Exatamente. Ele não está recebendo luz de forma igual. Logo, não vai brilhar de forma igual. Uma das coisas que eu tenho que lembrar para vocês, isso eu comentei na aula passada, não refletimos apenas uma cor. O nosso cérebro aqui tem a mania, o hábito, a necessidade de destacar uma cor refletida. Por exemplo, você olha para uma parede, a parede é amarela, mas na verdade ela não é só amarela. Quanto mais perto você chegar da parede, mais você vai notar outras cores, por exemplo, como a cor do cimento, que não está destacada por causa da distância, um verde, um risco, qualquer coisa, até mesmo uma teia de aranha que mudaria a cor. E a teia de aranha, ela não é amarela, por padrão ela é branca, né? Então, pelo menos aos nossos olhos. Então tem várias cores que estão num ponto da parede, mas você só vai ver o amarelo, porque o seu cérebro vai generalizar aquilo. Ali, gente, eu estou nesse caso agora eu estou mostrando para vocês esse vermelho na parte de cima, nada mais é do que a luz que bateu no solo está refletindo. Como ela vai refletir no objeto, vocês não vão adivinhar e vocês não vão simplesmente decidir como é que a natureza vai trabalhar. No final das contas, peguem objetos do mundo real e vejam como a luz se comporta na hora de bater no chão e refletir. E estudem os seguintes materiais: madeira, pele, tecido, ferro e materiais como cimento. Pronto. Verifiquem como é que funciona a reflexão da luz nesse tipo de material. E vocês vão entender como é que vai funcionar a questão da luz refletida. Vamos ter uma aula sobre efeito vitro, a qual eu falo melhor sobre isso. Sobre como funciona, por exemplo, a transparência. Mas isso fica para outra aula. Pensem na luz, como eu falei, como ondas. Essas ondas, elas colidem e refletem. Porém, as ondas vão chegar primeiro na parte que tem o maior relevo, quanto mais elevado, né, o objeto está. Por exemplo, nesse caso aí, todos os pontos vão ter valor 100. Vamos botar valores 100. 100 em todos. Por quê? Porque estão na mesma distância para a fonte de luz. Então todos vão igualmente receber a mesma iluminação. Então vai ficar 100. Poxa, e num caso diferenciado, eu tenho um calombo, um relevo, tá? Uma parte mais elevada. Como é que funciona? Bom, nesse caso, as ondas de luz não vão chegar de forma igual em todas as pontas.
significa que a iluminação não vai ser igual. Por isso eu volto a frisar, nossa pele, por exemplo, pode aparentar ter uma mesma cor, mas não tem, porque a nossa pele de perto ela é cheia de rachaduras, de buracos, entre outras coisas, que modificam o tom dela. Por exemplo, ali no ápice do relevo, na parte mais alta, o valor 100, perfeito, é o máximo de luz que um objeto pode receber. Do lado, vou colocar 90 e do outro 80, porque está um pouco mais baixo ali no desenho. Então vocês estão entendendo? Então esses feixes de luz eles recebem valores, e o valor indica o grau de luminosidade. E lembrando que as cores, as ondas cada cor tem um facho, um intervalo de valor, né, que indica a cor correspondente. Mas isso vai ser em outro momento, vamos falar quando chegar em teoria das cores, eu vou falar disso com mais calma. Mas o foco agora é entender como a luz funciona. Ela vai no objeto, reflete o objeto de volta a parte da luz e outra parte é simplesmente absorvida, não é refletida. Por exemplo, um objeto que ele aparece com a cor preta porque ele não reflete o que? A luz. Ele não está refletindo, ele está simplesmente absorvendo. Uma camisa preta significa que ela não reflete luz. Ponto final. Não importa por qual razão química, física, ela simplesmente não reflete a luz. Quando ela reflete, a parte mais elevada vai refletir mais luz e o resto vai refletir menos luz. Pode acontecer em algumas situações de eu ver uma parte mais elevada e uma parte menos elevada refletirem luz visualmente. Vocês estão refletindo luz de forma igual. Não estão, é porque você está olhando de longe. Aproxime seus olhos até uma certa distância ou até bem em cima e você vai de repente perceber que não. A parte que está na frente está recebendo mais luz. Quanto mais distante você fica, mais a sensação de que os dois lados, mesmo uma ponta sendo mais elevada que a outra, poxa, não, elas refletem a mesma coisa, porque você está olhando de longe. De longe o seu cérebro tira uma média. Ele tira uma média. Tá, eu não tenho como calcular com exatidão ou precisão quem é quem, onde está quem. Então eu vou tirar uma média e vou considerar que aquele rapaz que tem uma camisa azul, com um símbolo amarelo do Flash, um trovão amarelo no peito, ele está muito longe, ele está no horizonte, eu não enxergo quase nada. Então o cérebro vai ignorar o amarelo e vai te exibir só o azul. Eu vou repetir. Um rapaz de camisa azul com um relâmpago amarelo no peito. Longe, muito longe, você não vai ver o relâmpago amarelo, porque o cérebro vai ignorar, vai tirar uma média da maior cor. Qual é a cor que mais domina? É o azul? Então a camisa dele vai ser predominantemente azul. Conforme ele vai chegando perto, você vai percebendo o amarelo. Por quê? Porque os teus olhos já conseguem calcular melhor, já conseguem ter uma percepção melhor daquele ponto de luz refletida. Nesse caso aqui do desenho, eu fiz ondas, aí eu fiz uma parede, em que ela curva e depois faz uma reta. Aonde eu estou marcando com amarelo, X, é onde está tendo a colisão mais bruta. Então reparem. Na parte de cima, o feixe de luz, né, a onda de energia passa reto e no resto colide. Poxa, mas como é que eu vou definir valores aí? Como é que eu vou fazer a questão da divisão? Bom, ali embaixo eu poderia dizer que tudo aquilo é 10. Né? Poderia dizer que tudo é 10. Mas se eu aproximar minha visão, não. Eu não vou poder dizer se eu aproximar minha visão. Por quê? Bora lá. Então eu poderia dizer o quê? Já sei, vou botar um pouco mais embaixo daquela dobra. 10. Mais próximo. Já seria uma situação mais interessante. Mas e aí? Nesse caso não, porque eu vou aproximar ainda mais minha visão. Se eu aproximar muito a minha visão, eu vou perceber que ali no canto existe uma quina, uma dobra. E essa dobra é mais elevada que a parte de baixo. Mesmo ela estando na mesma direção. Por quê? Porque nesse caso a luz vai chegar um pouquinho antes nesse canto. E esse canto vai ser brilhoso. Vai ter brilho, simplesmente brilho. Vou falar dessa questão dos brilhos nas quinas no exercício mais à frente. Tá? Então, essa parte que tem esse pequeno relevo teria o valor 100. E o que vem abaixo dele teria valores como 90, 90, 90, 80, 80.
tá? Isso daí iria variar. Então entendam, quando vocês pensarem em luz e sombra, pensem também em valores. Aqui o valor é 100, quer dizer, 100% de iluminação é branco absoluto. É você vê um branco ali. Por quê? Porque quando a reflexão é extrema, ela está no máximo, ela reflete todas as cores, e todas as cores é branco. Então por isso que quando você olha uma imagem e ela tem linhas brancas ou efeitos com branco, você olha, tá brilhando. Claro, tá brilhando. Você vê um rosto, aí eu faço uma área esbranquiçada, tá brilhando. A única situação de você não considerar que é um brilho é se não for um branco puro, ele for um branco meio que transparente, fazendo um efeito de textura. Então poderia ser uma marca de nascença ou uma tinta no rosto. Tá? Isso aí já entramos já em outra parte que é a manipulação, né, das cores, se valendo dos efeitos de luz e sombra. Então, ali no canto também temos outra quina, só que essa quina está mais afastada do que a de baixo. Então eu vou considerar ela 90. Por quê? Porque ela está recebendo luz depois da outra, mas ela é uma quina. Então ela está com uma predisposição maior para a luz. Vamos ver essa imagem. Essa imagem, vamos fazer um estudo de percepção de luz e sombra em cima dessa imagem. Primeiro, aonde é que está a luz? Olhando para a imagem, percebemos que a luz está acima dos objetos, mas inclinada um pouco em diagonal, no sentido da pessoa que está olhando. Vamos dizer que pela imagem é como se a luz estivesse olhando na frente do monitor, à minha esquerda, assim, um pouco acima da minha cabeça. Então, vamos pegar ali, né, aquele cone e ver a ponta dele. A ponta dele eu vou considerar a iluminação 100. Tanto é que vocês olham que na arte o pintor ele colocou com branco para indicar que é a área mais extrema do brilho. Abaixo eu posso considerar que é igual, não, porque quanto mais vai descendo, mais longe vai ficando da fonte de luz. Então eu considero 90, 80, mas sempre valores elevados. Por quê? Tipo 90, 89,999, 89,50, valores próximos. Por quê? Porque a iluminação ali aparenta ser a mesma. Mas se eu aproximar meus olhos, eu chegar perto, eu vou ver que há uma diferença por causa da distância em relação à fonte de luz. Ali embaixo é mais escuro. Por quê? Distância do objeto e a própria questão da sombra. E a questão da reflexão e da dobra. Como assim? Tem uma regrinha. Sempre que você tem uma dobra, como se eu tivesse um papel e amassasse ele, né? Tipo, eu amasso ele no meio, dobro e abro. Ali eu tenho uma divisa. Aquela divisa, normalmente, ela gera uma pequena sombra. Um exemplo que eu dou para vocês é a mão. Se vocês abrirem a mão, vocês vão ter marcas. Fecha a mão, as marcas da mão, que os ciganos usam até para ler, né, e tal, elas vão se destacar. É a mesma coisa que acontece ali. Então, por isso, esse efeito mais escurecido. Existe também a luz que bate no solo e reflete de volta, que foi o que aconteceu ali, no cone. Do outro lado não tem luz, né? Então na parte de cima eu botei 0 para indicar que não tem luz. Mais embaixo está refletindo a luz, né, ali do outro objeto, do nosso cilindro. A luz bate no cilindro e é rebatido no cone. O cone é aquela pirâmide, tá, gente? De repente alguém não sabe. É tipo aquela piramidezinha. Quando eu falar cone, pense naquela pirâmide. Então a luz, ela vai batendo, normalmente pensa em numeração, que vai indicar a questão da iluminação, e existe a questão da luz refletida por outros objetos, que a luz bate no objeto que está atrás e pode refletir. Puxa, interessante isso, é interessante, principalmente quando a gente trabalhar com cor, aí eu não estou usando cor. Reparem que a questão das cores aí é algo que ainda está abastado. Por quê? Porque eu só quero que vocês pensem em luz e sombra. Por isso eu estou trabalhando nesse momento com tons de cinza. Não estou usando ainda cores, porque uma cor refletida em um objeto que é de outra cor, vamos ter diferença. Até recomendo, assistam um vídeo, o Krita, que é o módulo bônus, a qual eu falo sobre sombra colorida. Tá? Procurem aqui na playlist sombra colorida e vocês vão ver. No círculo, aquele vermelho que eu marquei é simplesmente o reflexo da luz que está batendo no solo. Tá?
Se vocês repararem ali naquele cilindro que eu selecionei, ele está projetando uma sombra naquela pirâmide logo atrás. Tá? Ali sim, ó, uma pirâmide. Parece pirâmide do Egito, exatamente. Ele está projetando uma sombra. É. Poxa, mas por que a sombra não está preta, preta? Porque existem outros objetos em volta que estão refletindo luz. E nesse caso, refletindo, por exemplo, como esse cilindro, né, que está todo meio quadradinho ali embaixo do círculo, tem um outro cilindro na horizontal. Ele está refletindo luz para a pirâmide. Tudo isso você tem que ter em mente, esse tipo de percepção, enquanto está fazendo a sua pintura. Gente, seria o que? A minha penumbra. Penumbra é de fato a ausência de luz. O 2 seria a parte da luz refletida. O 3, o meu core. 4 é onde a luz está de fato batendo e tem o contraste. A gente vai falar disso já já. E o 0 seria a antumbra. A soma do 1 com 0, não é a soma. É se você considerar tanto a penumbra, que é 1, quanto a antumbra, que é 0, você vai ver que tudo aquilo nós chamamos de sombra. Tudo isso é sombra. Tudo isso é sombra projetada. Só que vocês vão perceber que a antumbra, ela é como se fosse uma espécie de sombra meio transparente, né? É como se vazasse luz pelo objeto. E é que isso pode acontecer? Pode. Um objeto transparente, por exemplo, sólido, como ele é sólido, a luz vai bater. Dependendo do material, a luz não vai passar para frente. Porém, pode gerar esse efeito. Existem N situações, N razões, mas no final das contas, os objetos geram isso. Tá? A antumbra, que é essa parte transparente, né? meio 50% opacidade. Nós temos a penumbra, que é a parte preta, que é onde de fato não tem luz. Temos a luz refletida, só que ali na luz refletida nós temos o ápice da luz refletida, que é o cantinho da bola. Depois eu vou fazer vou circular, né, para vocês olharem melhor. Nós temos o core da sombra. O que é o core? Sempre que você pensar num core, pense numa esfera. A esfera, ela não tem a parte de baixo e a parte de cima? Tem, não tem? Ela não tem um meio. Tem um meio, porque a parte de baixo, porque quando chega no meio, a esfera dobra. Ela dobra. Quando vai para cima, a esfera também dobra. Então tem uma parte que é o relevo, é como se fosse a tua bochecha. Sabe quando a gente pega a bochecha e assopra para deixar tufadinho? Esse tufado a gente chama de core. É onde fica a sombra plena. Não é a parte da esfera que de fato não tem luz. Tanto é que você pode ver que a parte de baixo da esfera tem luz refletida, a parte de cima está recebendo luz, mas no item 3 não tem luz. É simplesmente a parte que fica isenta de receber luz, que é o core. Isso considerando a fonte de luz, né? Eu poderia considerar também que, mas tem ali um cilindro que reflete luz, e ao refletir está batendo no core. Tá, pode acontecer. Mas por padrão, se tivesse apenas a esfera, o teu core é essa bochechinha, é a parte mais o centro, é como se tu pegasse o objeto na horizontal, considerando a tua fonte de luz. Tá? Poxa, eu poderia ter um core em outro sentido, por exemplo, na vertical? Claro que pode. É só você jogar a luz para baixo. A luz não está elevada? Joga a luz para a tua esquerda e bem na horizontal. O core vai ficar cortado no meio. Peguem uma esfera e peguem uma lâmpada, uma vela, e vão mudando a lâmpada de lugar. E vocês vão perceber o core na hora, que ele vai acompanhando. Tá? Outra coisa interessante que eu quero que vocês notem é o contraste. O que é o contraste? É a mudança de uma cor para outra, ou dentro da mesma cor, ou que não poderia ser também dito dentro da mesma matiz, nós vamos ter variações para o mais claro ou para o mais escuro, mais ou menos saturado, mais ou menos iluminado. Enfim, vão ser diferenças na cor que nós estamos vendo. Estamos trabalhando com cinza, então a nossa cor é cinza, a nossa matiz é cinza. O que é que muda ali? A iluminação. O quanto ela está para o preto e quanto ela está para o branco. O quanto esse cinza está ou não saturado. O quão forte o cinza está ou quão fraco o cinza está. Tá?
Poxa, não é mais fácil falar que está indo para a luz, mais para a luz e mais para o preto? Para o branco e para o preto? Posso. Mas vamos dizer que a cor real, ela não é nem branco nem preto. A cor real é cinza. Então, nas variações de cinza, nós chamamos de saturação. Saiu disso, entramos na iluminação, que é quando ela chega na parte que cabe ao branco, que ela já está refletindo todas as cores naquele ponto, e no preto, que é quando já não está refletindo nenhuma. Mas aquele intervalo onde ele reflete apenas o cinza, cinza mesmo, a gente diz que a gente trabalha com a palavra saturação. Então ali onde eu fiz esses relevos, que eu até numerei, 1, 2, 3, 4, são os contrastes. E aí é que está a grande chave, como eu já disse antes. É o contraste que faz você perceber se o objeto está mais para o fundo ou mais elevado ou mais cavado, né? Vocês lembram da escala tonal? Lá do branco, vai até chegando preto. No caso do cinza, né? Ou, por exemplo, ou variação do cinza, em que não existe nenhum preto, nenhum branco, mais esses intervalos, enfim. Escala tonal é quando você vai saturando ou tirando a saturação, por exemplo, de uma cor. Veja o caso aqui do cone. O cone ali, ele tinha ele tem a questão do contraste. Como é que eu sei que esse cone é 3D? Porque eu tenho a sensação de que o cone está de fato ressaltado da tela, por causa do contraste que foi gerado ali. Cada risco que eu estou dando, gente, ali na imagem, voltem um vídeo se vocês quiserem depois. Cada risco é uma diferenciação na cor. Por exemplo, se eu risquei num ponto e depois risquei em outro, é porque um está mais claro e o outro está mais escuro. Poxa, então eu posso colocar, por exemplo, um tom de cinza claro, cinza escuro e depois botar de novo o mesmo cinza claro? Pode. Só o fato de ter essa diferença vai fazer com que você tenha um determinado efeito. A outra coisa que eu vou falar daqui a pouco são das arestas, que são a borda, o contorno. Um desenho 2D puro, ele tem o quê? Ele tem as linhas delimitadas em preto. Mas numa arte realista, que é onde eu venho estudando direto, você não faz linhas, porque a natureza, não existe linha preta na natureza. Existe a tua distância para o objeto, o teu cérebro, né, não consegue identificar ou perceber uma determinada cor, ele joga para o preto. Regra, gente, se a cor não for refletida para os olhos, se ela não chegar nos olhos, o que significa que o cérebro não vai conseguir identificar aquela cor, ele joga para o preto. Se tiver alguém de vermelho, amarelo e azul claro numa camisa e tiver no horizonte até o extremo, até onde eu mal consigo enxergar, eu só vou ver um ponto preto daquela pessoa. Eu não vou conseguir identificar nenhum dos itens da roupa dela, só um ponto preto. Deu para entender? Tenta imaginar você de avião olhando para o chão. Você vai ver lá o formato dos prédios e vai procurar as pessoas. Veja uma formiga. Formiga, ela não é preta. Ela tem, por exemplo, uma cor meio alaranjada, um pouco marrom. Mas quando você olha de cima, você só vê pontos pretos. Então, aonde eu estou fazendo essa marcação são contrastes. E são esses contrastes que estão te dando a real sensação do que está mais elevado e do que está menos elevado. Tá? Do que de fato é cavidade. Pense assim, cavidade, que é um buraco, e relevo, que é aquele calombo. E agora eu vou falar dos brilhos que ficam nas pontas. Aí nessa esfera, que ela tem umas divisões, essas divisões formam umas linhas. Essas linhas são protuberantes, são relevo. Essa protuberância, esse relevo, esse calombo vai ter brilho. Poxa, como assim brilho? Esse relevo não pode ter, por exemplo, o de baixo não pode ter mais brilho do que de cima, e não vai ter. Mas em relação às cores que o cercam vão. Por exemplo, em relação à cor da direita e à cor da esquerda, o centro vai ter um destaque a mais, vai ter um pouco mais de brilho, o suficiente para os nossos olhos perceberem. Por que isso? Porque normalmente essas quinas são as partes mais elevadas do objeto, ou elas tendem a estar mais próximas da luz.
Mas e o outro lado ali da pirâmide, que eu não vejo brilho, eu vejo sombra. Tá quase uma linha preta ali riscada. Aí é que tá. Primeiro que eu tenho a sombra projetada do cilindro que está na frente da pirâmide. Segundo, é que pode acontecer sim de você ter uma ponta que em vez de ter brilho, ela seja escura. Mas se a borda da imagem é escura, o resto não é. Vai ser, ou no mínimo vai ser mais claro. Que é justamente para fazer essa diferenciação. Ah, mas eu posso pintar tudo de preto? Ah, pode, depende da tua arte. Isso é bem subjetivo, fato, né? Depende do que tu queres fazer. Mas, por exemplo, numa imagem como essa, que eu estou demonstrando aqui na aula, ali você vai ter a borda preta, né? E o resto não. Por exemplo, no cilindro, o lado direito do cilindro, vocês vão notar que ele é mais claro, né? Ele é mais claro. Ele é mais claro que o lado esquerdo? Não, porque o lado esquerdo está recebendo a luz de fato. O lado direito está recebendo a luz que foi projetada por reflexo. Ponto. Tá? Ali no cubo, nós temos a parte de baixo que não está recebendo a luz direito e a parte de cima que está. Mas o centro ali onde tem a quina é mais brilhosa. E nota que não é uma mudança brusca. Poxa, e ali onde está tendo aquela divisão, né? Aquela dobra? Bom, aonde está tendo essa dobra, e aí eu vou voltar ao exemplo da folha de papel. A folha de papel, eu pego a folha, dobro a folha no meio e abro, vai estar uma quina. Você olhar para a sua mão bem aberta, espalmada, e vá fechando, você vai ver que vai gerar uma dobra. Aonde tem dobra é mais escuro. Tá? O contraste é muito destacado, você muda do azul para o vermelho, por exemplo, não vai ter um gradiente. Para ter um gradiente, tem que ser boleado. Ah, então ali onde você está mostrando que a ponta entre três faces, faces são essas partes retas do cubo, é brilhoso e de forma meio brusca, porque não é boleado exatamente. Tá? É aqui na reta, como o canto de uma mesa quadrada, retangular, né? Mas se for boleado como uma esfera, aí vamos ter uma coisa chamada contraste. Não teremos aquele brilho extremo como acontece nos cantos, ou uma borda bem preta. Vamos ter sempre um contraste. Repare nas pontas da esfera. Na parte de baixo, que tinha reflexão da luz, que poderia ter um brilho muito destacado, ainda havia um certo contraste. E aí nessa parte de cima, você pode notar que está havendo contraste. E olha que a luz está batendo diretamente ali. Ah, mas esse objeto não é um objeto do mundo real. É uma arte feita por um autor, por um pintor que definiu que seria assim. De fato. Mas eu estou falando dentro do que ele fez, da coerência do que ele fez. Eu estou trabalhando. Em outro momento eu vou mostrar objetos realistas, né? Uma fotografia, por exemplo, e vamos debater e discutir a respeito desta fotografia. E ver quais são os pontos mais relevantes. Em outro momento também eu vou falar de aresta, né? O que são arestas? São, na verdade, no desenho tradicional, as linhas pretas. O contorno do objeto, que normalmente usamos o preto. Mas uma aresta no realismo, ele não é feito com uma linha preta e ponto final. Se existe preto, é porque ele está indicando uma sombra muito acentuada. Tá? É uma penumbra muito acentuada. Mas, por padrão, não existe isso. Existe contraste. Contraste entre cores, e eu vou falar melhor também de outras formas de contraste. E reparem também mais um detalhe na cena que nós temos uma mesa, tá? Tudo isso que vocês estão vendo, a inclinação, a indicação que o objeto está acima, abaixo, né? Como ele está posicionado dentro de um espaço, é porque você tem um parâmetro que é o solo, que no caso é essa mesa. E essa mesa do lado direito é iluminada, do lado esquerdo é mais iluminada, do lado direito é menos iluminada, dando essa sensação de que está sombreando mais à direita. E todos os objetos estão acima dele. O que poderia influenciar ou não para esse... Poxa, como é que eu sei que os objetos estão acima dele? Pela projeção das sombras que estão ocorrendo na mesa. Só aquela esfera ali no canto já te faz... ela está sobre algo. No momento que eu dou contorno embaixo, que seria a mesa, pronto, a esfera está sobre a mesa. Isso se chama contexto na pintura. Vamos falar várias vezes sobre a questão do contexto. E o contexto está também na forma, e às vezes até na textura.
Até a próxima, amigos. Um fraternal abraço e fiquem com Deus.